O primeiro comentário que quero fazer, senadora Lídice, é que outro dia, aqui desta tribuna, mencionei que, infelizmente, estamos a enfrentar um rombo nas contas públicas de aproximadamente 170 bilhões de reais. Eu, mais do que ninguém, sei que isto é a meta estabelecida pelo governo federal e solicitada a aprovação pelo Congresso Nacional para operar as suas atividades orçamentárias. Ora, senhoras e senhores senadores, claro que o rombo não poderia e não poderá ser maior do que 170 bilhões de reais, porque daí estaria fugindo a meta, porque aí necessitaria de alteração da meta. E, logicamente, se atingir um patamar superior aos 170 bilhões de reais, terá que mandar a alteração dessa meta para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional possa aprovar, para não incorrer nas tradicionais pedaladas fiscais que o governo anterior incorreu. Bem, agora, é muito lógico e justo também, senhora presidente, de que o governo federal estabeleceu isso como meta, mas não atinge essa meta, porque essa é uma meta que não deve ser atingida, porque quanto maior é o rombo, quanto maior é a meta, quanto mais se gasta, pior para o Brasil e pior para os brasileiros e para as brasileiras. Portanto, esse era um certo esclarecimento que eu queria fazer, e esse tempo de 5 minutos é um tempo particularmente pequeno. Eu já vou pedindo para a senadora Lídice da Mata que ela possa me conceder mais uns minutinhos, porque, na verdade, eu queria tratar hoje também de outros assuntos que julgo extremamente relevantes para o Brasil, que está fundamentalmente alicerçada na continuidade administrativa. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil, seja no governo federal, seja no governo estadual, seja no governo municipal, é a falta de continuidade administrativa. Muda o governo, as obras param, a máquina emperra, as coisas não andam, se perde muito tempo, se gasta muito dinheiro e o povo brasileiro está aí a reclamar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos. Esse é um dado que nós estamos observando sistematicamente no Brasil hoje. E, advindo disso, as obras paradas, como eu falei, custam muito dinheiro. E é nítido que o Brasil nós temos uma imensidão de obras paradas, que não tiveram a sua continuidade, que não atenderam os seus objetivos, que não estabeleceram as suas metas, que não apresentaram os resultados que precisariam apresentar no momento que deveriam apresentar. Lamentavelmente, essa é a triste realidade que nós vivemos no presente. Resultado de uma crise econômica sem precedente da sua história, onde, como eu já falei, o governo pede uma meta fiscal de aproximadamente 170 bilhões de reais para fazer a rolagem das dotações orçamentárias do seu dia a dia, para que efetivamente possa enfrentar esse desafio. Estamos a viver um dilema hoje no Brasil de ser ou não ser, estar ou não estar, ficar ou não ficar. Nós temos 2 presidentes da Câmara, nós temos 2 presidentes da República, nós temos uma série de problemas a serem enfrentados. Portanto, nós estamos diante de uma crise que não é só econômica, é uma crise política também, que precisa ter um desfecho o mais rapidamente possível, sob pena de nós, ao invés de resolvermos a crise, nós vamos aprofundar ainda os problemas delas decorrentes. Lamentavelmente, com isso e com a crise que é sem precedente na sua história, nós estamos aí a amargar uma preocupação grande com os direitos dos trabalhadores já conquistados. E eu quero mencionar aqui que vim para cá com um sonho e com um ideal, não de reduzir benefícios, não de suprimir direitos.
já conquistada a duras penas pelos trabalhadores e pelas brasileiras e pelos brasileiros, e pelos empresários também, e pelas empresárias desse país, mas sim de lutar diariamente, de forma consistente, valente, no sentido de avançar no bem-estar da população brasileira como um todo. Porém, a crise que está à nossa frente aí nos assusta, porque ela decorre de um desemprego aberto, onde mais de 11, 12 milhões de brasileiros já não têm mais o seu emprego, onde a inflação não para de crescer, onde os juros continuam exorbitantes, onde o déficit da Previdência continua a consumir praticamente boa parte do nosso orçamento, o que é um absurdo. Isso nós temos que enfrentar rapidamente, sob pena de aprofundarmos cada vez mais a crise. E o que é pior, estamos vivendo uma crise também histórica e sem precedente na saúde. E a saúde, e com saúde nós não podemos facilitar, nós não podemos de forma nenhuma deixar relegada a um segundo plano. Nós temos que ter a saúde como a prioridade das prioridades, porque saúde é um bem de expectativa infinita. As pessoas querem viver mais e viver melhor, e nós, enquanto homens públicos, não podemos deixar de baixar os investimentos, baixar no sentido de dispor os investimentos necessários para que o Brasil possa ser dotado de uma infraestrutura necessária para atender o cidadão em tempo real, porque com saúde não se brinca, e se não atender o cidadão em tempo real, talvez quando for atender não seja mais suficiente para resolver o problema do brasileiro e do brasileira que agoniza nas filas dos hospitais à procura de atendimento médico. Lamentavelmente, esta é a triste realidade que nós estamos vivendo, e a crise está se aprofundando, tanto política, quanto administrativa, quanto financeira. O governo está com a sua máquina emperrada, as coisas não funcionam, não avançam, elas demoram muito, não atingem o seu objetivo, não caminha com a velocidade que deve caminhar. E para isso nós temos que aqui fazer um esforço muito grande, através do Senado Federal, casa que nós representamos e representamos nossos estados, para que efetivamente possamos mudar, alterar essa triste realidade que estamos vivendo no para mim concluir o meu pronunciamento. Mas eu quero ainda mencionar que há quanto tempo, senador Capiberibe, que Vossa Excelência vê falar em necessidade de reformas estruturais para o Brasil. Mas desde quando o senhor provavelmente entrou na vida pública? E esse momento nunca foi tão atual como o que nós estamos vivendo agora. Olha que estamos falando em reforma da Previdência, estamos falando em reforma trabalhista, em reforma política, em reforma tributária, em reforma fiscal, das quais oportunamente vou me ater a destrinchar uma por uma, no sentido de promover um debate mais amplo aqui nessa Casa Legislativa. Por isso, senhora presidente, como a senhora não me dá mais um tempinho, eu vou ficando por aqui, mas vou agradecendo a Vossa Excelência para que numa próxima oportunidade eu possa discorrer sobre as reformas que precisam... Cadê? Só para concluir, então, é que o senador Capiberibe, pelo que eu estou percebendo, não sei se ele levantou o microfone para pedir uma parte, mas eu falava que mesmo, a questão das reformas, se a presidente permitir, eu concedo com muito prazer a parte para Vossa Excelência, senador João Capiberibe. Não só permito, quanto já permiti antes uma extensão do tempo de Vossa Excelência de mais de 6 minutos. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senador. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Acho que nós precisamos fazer as reformas, não é? Está passando do tempo. E acho que tem aqui mesmo tramitando alguns projetos que são importantes e que nós poderíamos nos debruçar sobre eles. E está na Câmara também vários projetos. Mas eu queria fazer uma observação, senhora presidente. Eu, desde que eu me entendi,
plenário é o momento mais importante do parlamento. Eu estou assistindo aqui a TV Senado e ela não está transmitindo o plenário. E eu vou sugerir a Vossa Excelência que, logo após a palavra do senador Berger, que suspenda a sessão, porque as comissões não podem passar por cima do plenário. E o que nós estamos assistindo é isso, não é? As comissões tendo mais importância do que o plenário. As regras aqui são claras, o regimento interno é claro, então eu vou lhe sugerir isso. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Bem, eu agradeço e então estamos falando para nós mesmos aqui. Eu pensei que eu estava falando pela rede da TV Senado, nem imaginei que essa possibilidade pudesse existir. Mas, presidente, então eu vou ficando por aqui, muito obrigado, agradeço a tolerância de Vossa Excelência.